Vamos começar outra vez. Vamos começar? E aí, meus queridos, e aí, meus chegados, e você que mora no meu coração, hoje nós temos algo interessante para tratar com você. É um resumo da vida cristã, praticamente o que eu vou trazer para você. E hoje eu vou trazer para você 7 segredos para se ter uma vida cristã em plenitude, numa comunidade cristã saudável. Vou repetir. 7 segredos para que você tenha uma vida cristã em plenitude numa comunidade cristã saudável. Eu pergunto, você quer ter uma vida cristã em plenitude? Creio que sim. Você quer viver numa comunidade cristã saudável? Eu creio que sim. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, beleza? Vamos começar agora? Vamos lá! Então é o seguinte. A primeira coisa, antes de falar dos 7 segredos, que eu quero dizer para você é o seguinte, é que estes segredos, eles se aplicam a todas as pessoas, a todos os cristãos, independentemente da idade do cristão. Se ele é um adolescente cristão, se ele é um jovem, se ele é um adulto e se ele é um idoso, essas palavras se aplicam a eles. E também independentemente da condição relacional em que ele se encontra, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é divorciado, se ele é um viúvo, independentemente da sua condição, essas palavras, elas casam, elas encaixam na vida deles, beleza? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, essas palavras são universais, são para todos os cristãos. Claro que, evidentemente, quando você segmenta um grupo de pessoas, aí você pode direcionar todos esses 7 princípios que eu vou trazer aqui, você pode direcionar e aplicar especificamente a cada um deles, que é o que eu aconselho você fazer, é o que eu aconselho você líder fazer. Mas de forma geral, eu vou trazer aqui então 7 princípios, 7 segredos que pode fazer com que a sua vida cristã seja cheia de plenitude e que a sua comunidade cristã ela seja saudável. O primeiro segredo, qual é o primeiro segredo? O primeiro segredo é o seguinte, você tem que reavivar o dom que há em você. Uma coisa que você precisa compreender é o seguinte, o desânimo, a apatia, a falta de vontade de fazer as coisas para Deus pode estar relacionado com o fato de algo em você, no seu interior, estar se apagando. Eu não sei se você sabe que dentro de você existe uma coisa que ferve e que queima. A Bíblia chama isso de o espírito humano. O seu espírito humano precisa estar queimando, precisa estar fervendo. Foi essa a recomendação que Paulo deu para Timóteo, por exemplo. Ele chegou e disse, Timóteo, reavive o dom que há em ti. Reavive o dom que há em ti. Reavivar é fazer com que a chama cresça novamente. Então, dentro de você existe algo espetacular que se chama o espírito humano. Esse espírito humano então ferve e queima e faz com que a sua vida fique dinâmica, você não consiga ficar parado, você está cheio de motivação. Se você está sem motivação, deve ser porque o seu espírito humano está apagado. Dentro do seu espírito humano existe um fogo, e esse fogo é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus, e este fogo queima em você. E se você se une a este Espírito de Deus que está no seu espírito humano, se você mexe com o seu espírito humano, que se você reaviva essa tocha que está dentro de você, então você pega fogo e faz com que todos os outros peguem fogo. Incrível, não? Incrível, não? Dentro de você existe um espírito. Este espírito humano é a lâmpada do Senhor e você precisa reavivar. Aí vem a pergunta seguinte, como é que você reaviva o seu espírito? Ora, você faz o seguinte, ó, você pega a palavra de Deus e ora essa palavra. Leia a palavra de Deus, coloque essa palavra de Deus em oração. A outra coisa é você invoca o nome do Senhor. Eu não sei se você tem essa prática, mas o nome do Senhor é dito. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos e Ele é rico com todos aqueles que invocam o seu nome. O nome do Senhor é Jesus. Aprenda a chamar o nome de Jesus e a colocar, ó Senhor Jesus, em tudo que você faça, em tudo que você for fazer. Chame o Senhor, invoque o Senhor.
cante de coração. Eu estou aqui dando dicas para que você reavive o dom que há em ti. Cante de coração, mas não cante qualquer música, não cante qualquer música carnal ou qualquer hino cristão carnal. Porque pode ser um hino superficial, um hino que não te ajude muito, mas cante de coração. Quantas vezes eu mesmo já não saí de uma situação de apatia e de indiferença, ouvindo um hino maravilhoso, aquilo tocou no meu coração e reavivou o dom que há em mim. Então, esse segredo de reavivar o dom, esse primeiro segredo para deixar sua vida intensa, você precisa entender como entender esse fato de que você tem uma chama dentro de você, que ela apaga e mas que você pode acendê-la novamente. E quando você fala a palavra de Deus para as pessoas e fala para os incrédulos, isso também faz com que você fique cheio de ânimo, você fique motivado, porque o Espírito de Deus então vem a seu favor e faz com que você pegue fogo por causa das outras pessoas. Então, meu colega, primeiro segredo, reavive o dom de Deus que há em ti. Aí eu deixo uma pergunta. Você é uma pessoa reavivada? Segundo segredo. O segundo segredo é que você tem que fugir de todo desvio do ensinamento central. Na Bíblia existe um ensinamento central. Você sabe qual é o ensinamento central? Qual é o que está no centro da palavra de Deus? O centro que está na palavra, o ensinamento central que está na palavra de Deus é o seguinte: Deus quer ser visto neste universo por meio de nós. Deus quer ser visto neste universo por meio de nós. Deus é invisível e Deus quer encher essa terra com a sua glória. Ele é a própria glória, mas como é que essa glória vai se expandir, vai se expressar? Por meio de nós. Então, segundo segredo, você precisa compreender que existe um ensinamento central e você precisa perseguir esse ensinamento central e fugir de todo ensinamento que dentro do mundo cristão há e que na verdade, não te concentra, não te faz concentrar nesse que é o mais importante. Jesus, ele exibiu Deus. Diz assim: Deus habitava em luz inacessível, Deus se fez carne e os homens viram a glória de Deus. E o que é ver a glória de Deus? É simplesmente expressar Deus. Deus era invisível e agora Deus é visto. Esse é o ensinamento central. Mas existem na Bíblia muitos outros ensinamentos que são laterais, que são complementares, mas que não é o central, mas que muitas vezes pode tomar o lugar do ensinamento central. Talvez isso não seja o item mais importante da sua vida. E isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Porque nós estamos acostumados com outros ensinamentos. Isso é um desvio. E eu vou citar para você aqui alguns desvios de ensinamentos que parecem ser muito bons, mas compete com o mais importante, que é Deus ser visto através de nós. Um primeiro ensinamento é expulsão de demônios, o outro é cura de enfermos e outro é profetizar no nome do Senhor, revelações. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, por exemplo, alguns disseram assim: Deus, Senhor, eu não expulso demônio em teu nome, eu não profetizo em teu nome, eu não curo em teu nome. Veja, é a teologia da expulsão de demônio, é a teologia da cura, é a teologia das revelações. Essas teologias, quando elas passam a ser o ensinamento mais importante, quando elas se tornam a prioridade na vida de uma comunidade cristã, aquela comunidade cristã perdeu-se dentro do ponto mais importante. Então isso é um desvio. É preciso voltar para o ensinamento mais importante, que é Deus quer ser visto por meu intermédio. As pessoas devem olhar para mim e ver Deus em mim, assim como viram no Senhor Jesus. Disseram: Ele andou no nosso meio e nós vimos a sua glória. Essa é a grande pregação do Evangelho, é que Deus seja visto em nós, tá certo? Por exemplo, o outro desvio é as pessoas buscam a prosperidade material. Ensinamento que enfatiza a prosperidade material em detrimento do mais importante. O outro é viver uma moralidade sem Deus. As pessoas estão apenas buscando moralidade sem Deus e existem comunidades que estão apenas ajudando as pessoas a serem pessoas morais, mas não ajudam as pessoas a terem Deus na sua vida. Aquilo não é fruto de uma comunhão com Deus. Ou
Outro tipo de desvio é uma teologia sem Deus, é a busca exagerada pelo conhecimento da palavra de Deus, mas sem conhecer Deus. Isso também é um desvio. Nada adianta conhecer as Escrituras se nós não conhecemos o próprio Deus. E isso pode acontecer. Então, uma vida mística de anjos, de sonhos, de visões, sem a comunhão com Deus. Esses itens todos que eu estou falando para você aqui tem tudo fundamentação bíblica. Mas eu estou trazendo aqui para você apenas em tópicos, em forma de tópicos, até para aguçar você, para depois nós estudarmos isso de maneira mais profunda. Cada um desses tópicos que eu estou trazendo, você pode depois perguntar, fazer os comentários, dizer, me explique melhor esse item, detalhe melhor esse outro item, tá certo? Lembrando que eu estou no segundo segredo, que vai trazer plenitude na sua vida cristã, em meio a uma comunidade saudável. Segundo segredo. Por isso, todos esses ensinamentos, eles são bons ensinamentos, mas eles não podem concorrer com o mais importante, que é conhecer o próprio Deus. Para que não aconteça naquele dia de o Senhor dizer o seguinte, você expulsou o demônio em meu nome, você curou em meu nome, você profetizou em meu nome, você até mesmo alcançou muito dinheiro, alcançou prosperidade, sucesso material na vida cristã, só que tem um detalhe, meu irmão, eu não conheço você, para longe de mim, você que pratica a iniquidade. E isso está em Mateus capítulo 7, versículos 22 a 23. Isso vai acontecer no tribunal de Cristo, porque fugiram do ensinamento central, que é Deus manifestado em mim, que foi o que aconteceu com Jesus. O mais importante do que na história de Jesus não foi os milagres que ele fez, isso é bobagem, ele curou, por exemplo, ele curou o Lázaro da morte, mas Lázaro morreu. Ele curou alguém de uma enfermidade, mas a pessoa depois morreu. As pessoas estavam com febre, estavam coxas, estavam mortas. O Senhor fez milagres, mas o que aconteceu? Todas morreram, porque o destino final é a morte. Mas o mais importante de Jesus é a sua pessoa. A verdade estava ali, a luz estava ali, ele estava ali. As pessoas viam o Deus ali, o Deus inacessível, o Deus que as pessoas diziam que não existia. Jesus demonstrou e encheu a terra com sua glória, a glória de Deus. Esse é o ensinamento central. Aí eu pergunto agora para você, você está no desvio ou você está no caminho certo? Você está no desvio ou está no caminho certo? Então, reflita e busque o caminho correto. O terceiro segredo para que se tenha uma vida cristã em plenitude e em meio a uma comunidade saudável é uma continuação desse primeiro, desse segundo aqui. Você tem que colocar em perspectiva toda essa percepção de que a casa de Deus e você, como a casa de Deus, você parte da casa de Deus, a casa de Deus é para expressar Deus nessa terra. Esse é o grande mistério. Deus ser visto em você, ser percebido em você. Você está preocupado em expor a pessoa de Deus através de você. A sua natureza pecaminosa não é o que deve sair de você, mas o que deve sair de você é a pessoa de Deus. As pessoas olham para você e dizem, esse rapaz parece-se com Deus, tem um comportamento de Deus. Deus age como ele. Esse é o terceiro segredo. Colocar tudo isso em perspectiva. Colocar como item mais importante. Você tem que defender, você tem que proteger essa visão. Sem isso, você vai se perder. Legal? Aí eu termino com uma pergunta nesse terceiro segredo. Você expressa quem no dia a dia? Deus ou a sua natureza pecaminosa? Como as pessoas veem você? Elas veem Deus ou elas veem apenas o pecado, o orgulho, a petulância ou a indiferença ou a ansiedade? O que as pessoas olham e veem em você? Então, terceiro segredo, preocupar-se em expressar Deus. O quarto segredo é o seguinte, é entender que todos esses itens que eu coloquei aqui, todos eles acontecem na vida cotidiana. Não é nas reuniões. Se você quer ter uma vida plena com Deus, você tem que compreender o seguinte, estas coisas não devem
acontecer e se desenvolver meramente nas reuniões grandes, nos grandes ajuntamentos onde você vai ali ouvir a palavra e vai cantar. Não, não é ali. Ali, na verdade, todos nós somos santos. Quem olha para nós diz assim, é um santo. Mas, na verdade, não é ali que o mais importante acontece. É aonde? Em alguns ambientes que eu quero que você fixe. É na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na comunidade onde você vive, nos shoppings e nas arenas de entretenimento, estádios, baladas. Nesses ambientes é que acontece a vida cristã. Deus se manifesta na carne, Deus se manifesta em você. Esse é o quarto segredo, é você se preocupar em ser mais nestes ambientes do que ser enquanto está com os irmãos, ouvindo a palavra e cantando, porque ali é muito fácil. Na verdade, ali é apenas a instrução. A prática é fora disso aí. Mas é exatamente nesses ambientes, nas casas, nas escolas, nas faculdades, no trabalho e nos outros ambientes, tais como shoppings, nas arenas de entretenimento, é que nós sucumbimos, é que nós deixamos de ser efetivos. São nesses ambientes que a vida cristã ela bomba, é que a vida cristã ela é reclamada. Como que dentro de casa, por exemplo, como o pai lida com os seus filhos, como os filhos lidam com seus pais, como o marido lida com a sua esposa e vice-versa. Na escola, como os jovens lidam com os seus professores, com os ensinamentos e com o sexo oposto. Não é? Na faculdade, a mesma coisa. No trabalho, a mesma coisa. Quando você é chefe, quando você é apenas um servidor subalterno, como você lida com essas questões? Como você lida com o sexo oposto? Quem você manifesta quando você está nesse ambiente do trabalho? E nos shoppings, quando você está no shopping, você é um desesperado por comprar, você é um desesperado por adquirir coisas, você é um consumista. Como é que você lida com o seu dinheiro no shopping? Como é que você lida com roupa? Como é que você lida com a moda? Isso aí faz parte do quarto segredo, entender que a vida cristã se desenvolve nesses ambientes. E aí vem a pergunta, como você se comporta nesses ambientes? Tá certo? Então, coloque Deus em perspectiva e saiba que como é que Jesus estaria no shopping? Como é que Jesus estaria num estádio? Como é que Jesus estaria no trabalho? Como é que Jesus estaria na escola? Como Jesus se comporta como filho? Como Jesus se comporta como pai? Isso é o mais importante, é entender que a sua vida cristã vai para além das reuniões que acontecem no sábado e no domingo à noite, ou domingo de manhã, ou quarta. Está para além, a vida cristã, ela bomba mesmo, é no dia a dia. Esse é o quarto segredo. Eu vou para o quinto segredo, é que você, para ter uma vida plena numa comunidade saudável, você precisa cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas para quê? Por quê? Porque a igreja é um ambiente de pessoas adoecidas que se tornaram cristãs, mas têm as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas distorções de personalidade. Elas estão adoecidas no seu ser tripartido, tanto no seu corpo, na sua alma, como no seu espírito humano. São adoecidas e você precisa cuidar delas. Elas são as ovelhas do Senhor Jesus. Entenda, cada irmão na igreja é uma ovelha do Senhor Jesus. E você cuidar das pessoas, isso demonstra que você está fazendo aquilo que mais o Senhor quer, que é cuidar de gente. Eu cuido de você, você cuida de mim. Né? Dentro desse ofício, por que é muito importante este ofício que é cuidar das pessoas? Por quê? Porque isso desenvolve a nossa humanidade. A nossa humanidade é desenvolvida enquanto nós cuidamos das pessoas. Por exemplo, alguém que vai a um lar de velhinhos e cuida de velhinhos. Essa pessoa é diferente de outra que não faz isso. Então, quando nós nos envolvemos em cuidar das pessoas, a nossa humanidade é desenvolvida, é aperfeiçoada. A nossa afeição natural, o nosso amor pelas pessoas é desenvolvido e é aperfeiçoado. E uma coisa muito interessante, é levado à morte o nosso egoísmo e a nossa bestialidade. Existe em nós algo bestial que vem da natureza do pecado. Isso aqui tem a tendência de se impor, mas quando nós estamos cuidando das pessoas,
o nosso egoísmo vai morrendo pouco a pouco. E a nossa bestialidade vai morrendo pouco a pouco e eu me torno alguém humano. Por isso que cuidar das pessoas traz benefício para mim, mas traz benefícios para as pessoas em geral. Para as pessoas em geral, mas também para mim. E eu pergunto nesse item aqui, que é o quinto segredo para que nós tenhamos uma vida saudável. O quinto segredo é: você cuida de quem? Você cuida de alguém? Beleza? Reflita e siga em frente. Eu vou agora para o sexto segredo. O sexto segredo para que nós tenhamos uma vida cristã cheia de vigor e, ao mesmo tempo, dentro de uma comunidade cristã saudável. É que você tenha liderança, que você tenha uma liderança madura e de excelência. Se você viver num ambiente onde a sua liderança não é madura e ela não é de excelência, sinto muito para você e sinto muito para os demais. Você vai perder. Porque é preciso que aqueles que estão nos conduzindo, nos conduza para as melhores experiências com Deus. Então, se a sua liderança não tem essa capacitação, não é madura e não é excelente, para onde ele vai te levar? Vai te levar somente até onde ele já alcançou. E o que ele alcançou? Se ele não é maduro e se ele não é excelente. Então você precisa buscar estar num ambiente onde a sua liderança seja madura e a sua liderança seja de excelência. Beleza? Eu pergunto para você, a sua liderança é madura? A sua liderança é de excelência? Quem te lidera tem essas características? Senão, isso afeta a sua própria vida, a sua vida pessoal e a vida da comunidade, evidentemente. Agora eu vou para o último segredo para que você tenha uma vida de cristã palpitante. É que você seja mentoreado por alguém. O que é ser mentoreado por alguém? É receber cuidado pessoal. É você ser acompanhado por alguém mais maduro do que você. É você se deixar ser acompanhado por alguém mais maduro por você. Por que isso é bom? Porque a pessoa que mais madura que você vai economizar para você um tempão. Você não vai precisar passar pelas experiências negativas que ele já passou. Então, isso te economiza tempo. Então, um mentor economiza anos de experiências negativas. Você vai beber da experiência do mentor. Não seria interessante isso? Segundo motivo para que você seja mentoreado por alguém é que o mentor introduz você gratuitamente nas experiências dele. As experiências dele causaram muita dor para ele, possivelmente, mas ele te entrega de bandeja, te entrega de graça. Você não precisa passar, você recebe de graça. O mentor faz isso. Terceiro item que é legal para se ter um mentor é que você vai se deixar ser vistoriado pelo mentor. O mentor vai fazer um escaneamento da sua vida e você vai poder se autoconhecer com honestidade, não achar que está bem, mas quando você tem alguém que diga assim, melhor aqui, melhor acolá, então você tem grande chance de aumentar a velocidade do seu aperfeiçoamento, né? Pessoas de sucesso sempre foram mentoreadas por outras pessoas. Pessoas de sucesso sempre foram mentoreadas por outras pessoas. E onde você vai encontrar um mentor? Pode ser o seu pai, mas talvez não seja ele, pode ser um amigo, pode ser um líder da igreja, pode ser um irmão da igreja, você procure alguém que pode te acrescentar, tá certo? Este é o sétimo segredo para que você tenha uma vida cristã palpitante numa comunidade saudável. Com relação a esse segredo, faço uma pergunta para você. Você é mentoreado? Você está disposto a ser mentoreado? Beleza? Então, essa é a sétima pergunta. Então, 7 segredos foram colocados aqui e eu vou desenvolver cada um desses segredos em momentos posteriores e vídeos posteriores. Agora eu queria deixar só essas migalhas para você, porque aqui tudo que eu trouxe para vocês são migalhas. Na verdade, o bolo mesmo, o bolo inteiro,
Ah, o bolo inteiro está dentro de mim e é preciso mais tempo para falar isso aqui. Isso vai demandar então mais vídeos, mas deixo para você essas migalhas que já são de grande ajuda para te orientar, beleza? Você mora no meu coração, já sabe o que fazer. Espalha tudo isso aqui. Se inscreva, compartilhe, clique no sino das notificações, vamos espalhar esse conteúdo para as pessoas, beleza? Meu nome é Ed de Souza, você já sabe o nome do meu canal, vamos promover esse canal. É Ed de Souza de volta para casa e nos vemos numa outra oportunidade, meu chegado. Tchau!